Quantos querem ser usados nessa geração, diga amém. Toca no ombro do seu irmão e diga para ele: você será como uma flecha nas mãos do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim. Levanta suas mãos aos céus e declare para ele. Diga agora em uma só voz. Suas mãos, diga para o Senhor: enche e usa-me. A igreja declare: sonda-me, Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me. suas mãos mais uma vez. Diga: sonda-me, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Senhor, como um farol, ponte sobre as águas, como abrigo no terreno, como flecha que acerta o Ora em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, usa o teu povo, Senhor. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. É uma alegria grande poder estarmos juntos e eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos abençoar no programa desta noite. Até porque o tema é um tema muito importante, um tema que mexe com o nosso coração, principalmente nós que somos chamados por Jesus a uma grande salvação e temos como responsabilidade e objetivo levar essa mensagem para todas as pessoas que precisam de Deus e precisam de salvação. O nosso tema de hoje: evangelismo, missão ou omissão. Fique atento, eu tenho certeza que Deus vai falar com você esta noite. Mas antes eu gostaria de levantar algumas questões para que possamos responder
no decorrer do programa. E a primeira é a seguinte: por que a igreja perdeu o impacto evangelismo? Uma igreja que não evangeliza está doente? O que podemos fazer para que a chama evangelística volte a arder em nossos corações? A nossa ideia e a nossa oração é que a gente alcance responder todas essas e outras perguntas mais que virão no decorrer do nosso programa. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um louvor abençoado. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e eu, qual sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Jesus, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e eu, qual sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Jesus, para o teu querer em mim realizar. Graças a Deus, que linda canção. Principalmente quando ela é verdadeira em nós, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor para que Ele nos use. Amém? Eu sou o pastor Ari Iaque. É um prazer muito grande estar com você esta noite. Sou pastor, estou pastoreando atualmente a nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata em Duque de Caxias. E eu aproveito para mandar um beijo grande para essa querida e amada igreja, assim também como para todas as nossas demais igrejas, em nome de Jesus. Amém? Mas eu não estou sozinho, não. Para nós conversarmos sobre esse tema tão importante, nós convidamos duas pessoas que é uma unanimidade dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério. Pessoas que estão intimamente ligadas com esse
projeto de evangelização, que é o projeto de Deus para a sua igreja aqui na terra. Está conosco o pastor Sérgio, um pastor que é evangelista, tem uma chamada de Deus para essa área de evangelismo, e eu queria que ele deixasse aqui já uma palavra de saudação abrindo o nosso programa. Amém. Deus abençoe você que está ao alcance da nossa voz e que está participando nesse momento desse encontro. Nós queremos agradecer pela honra de poder entrar em sua casa. Amém. Que você seja abençoado com tudo que vai ser dito aqui. Amém. Eu sou o pastor Sérgio Fraga, estou auxiliar do pastor Ari em Duque de Caxias. Amém, graças a Deus. O nosso querido evangelista Eduardo Félix, mas ninguém conhece ele como Eduardo Félix. Ele é conhecido por todos nós como Dudu. Falou em Dudu, do norte ao sul, leste ao oeste, todo mundo sabe quem é. Dudu, é uma alegria receber você aqui, um moço que tem uma chamada de Deus e ele sempre inventa uma maneira especial, maravilhosa de falar de Jesus para as pessoas. Que bom ter você aqui conosco, Dudu. Amém. Deus abençoe. É um prazer entrar na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. É muito bom servir a Jesus, caminhar com Ele, andar com Ele. O bom que o maior culto não começa na igreja. O maior culto começa dentro do nosso coração, na nossa casa, na nossa vida. Amém. E é bom servir a Jesus e caminhar com Ele, fazer a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Eu espero que você seja abençoado nesses minutos, nessas horas que vamos passar juntos. Deus abençoe a sua vida. Amém, graças a Deus. E a menina da sala é a pastora Raquel, uma querida, já amiga, companheira já de muitos anos, amém? E pastora, louva ao Senhor Jesus, também uma psicóloga, amém? É uma bênção ter você aqui conosco, querida. O prazer é sempre meu. Estando aqui com o Dudu, conhecidíssimo, mais do que o prefeito, né? Porque o prefeito sai a cada 4 anos, ele fica, né? E o pastor Sérgio Fraga, que bênção. Amém. Um prazer. Amém. Nós temos uma participação muito especial hoje do nosso querido pastor Sidaco, um pastor amado, querido, lá da Igreja Batista de Teresópolis, e ele vai ter um momento que ele vai intervir pelo menos umas 3 vezes no nosso programa para nos trazer algumas ideias importantes sobre esse tema tão especial nesse nosso programa Verdades em Pauta de hoje. Amém? Querida, eu queria que você lesse um texto da Bíblia Sagrada e depois Dudu vai estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Então, o texto para esse encontro, para esse programa, está registrado em Marcos 16, versículos 15 e 16, palavras do Senhor Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ore conosco, Dudu, por favor. Amém. Orando. Senhor, muito obrigado, Senhor, Amém, por esse Jesus. momento aqui, que vamos, Senhor Deus, falar da Tua palavra, vamos, Senhor Deus, encorajar pessoas a te servir, Senhor, a escutar o Teu ídis e a fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa cada vida aqui presente, abençoa aqueles que estão em casa, que vão escutar. Abre o coração dos Teus filhos e os ouvidos dos Teus filhos, que possa escutar a Tua voz, em nome de Jesus, Pai. Isso que Te agradecemos e dizemos amém ao Senhor. Amém. Você sabia que os anjos gostariam de evangelizar? De levar as boas novas aos confins da terra, pregando em todo o mundo e a cada criatura? Pois é, mas esse grande privilégio foi dado a mim e a você, foi dado a nós que somos partes, fazemos partes da igreja do Senhor Jesus Cristo. A evangelização é uma tarefa imperativa, é uma ordem expressa do Senhor Jesus. A evangelização é uma tarefa intransferível, é uma ordem do Senhor. Ele conferiu essa ordem a nós, membros de sua igreja, e Ele não transferiu isso para outras pessoas. Somos nós, membros de sua igreja,
é que devemos efetuar, obedecer, levar essas boas novas aos perdidos, aos carentes. A evangelização é uma tarefa individual. Assim, quando somos chamados para a evangelização, cada um de nós somos chamados também para nos tornarmos evangelistas. O que eu quero dizer com isto é que eu e você recebemos duas grandes chamadas. A primeira para a salvação e a segunda para a evangelização. E isto independe do cargo se você tem na igreja. Seja você um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, um professor. Essas duas chamadas, elas estão primeiro, chamado para a salvação e depois chamados para a evangelização. Esse é um assunto muito bom, muito gostoso, e eu já quero pedir à nossa técnica, por gentileza, que coloque o nosso querido pastor Sidaco já para nos trazer a sua orientação, a sua primeira intervenção nesse nosso programa, e ele vai responder uma pergunta sobre o ímpeto. Por que que a igreja perdeu o ímpeto evangelístico? Na sua opinião, por que a igreja perdeu o ímpeto evangelístico? Na minha opinião, meus irmãos e amigos que estão ao alcance desse programa, a minha opinião, o que tirou o ímpeto evangelístico da igreja foi uma das razões foi, como eu diria, o acomodar-se na sua atual história, no seu atual momento. A igreja evangélica ela cresceu muito em número. E assim parece a gente que as pessoas não têm mais interesse de salvar as pessoas perdidas. E com isso, o ímpeto evangelístico vai se esfriando. Eu me lembro de tempos de culto em que tinham 20, 30 visitantes não crentes na igreja, porque os irmãos faziam questão de levar alguém, um amigo. Nós fazíamos aquelas conferências evangelísticas, cada um levava tantos visitantes. Mas a igreja cresceu e hoje a gente olha para o templo cheio, a gente já fica satisfeito. Só que está tudo cheio de crentes, né? Então um dos motivos para mim é exatamente esse. A acomodação ao tamanho do evangelicalismo hoje, da igreja evangélica no Brasil, fez com que a gente perdesse aquela garra, né? Outra coisa é por causa disso, dos ajuntamentos só dos crentes, precisou se mudar a mensagem. A mensagem agora é para fazer bem aos crentes, é de consolo só, é de cura. Eu não tenho nada contra essas coisas, elas são necessárias. Mas se passou a pregar só isso. Aqueles cultos que eram eminentemente evangelísticos deram lugar a cultos de propagação de curas, de milagres, de que você vai ser feliz, porque Cristo quer a sua prosperidade, porque Cristo quer o seu melhor no que concerne a sua vida aqui na terra. Perdeu-se a visão do céu, do perigo que os perdidos vivem sem a vida eterna em Cristo. Realmente é de se lamentar, porque para mim o ardor perdeu-se aí, no número que cresceu, graças a Deus, e também, eu diria que cresceu desde a década de 70 para cá, houve um grande desenvolvimento com as campanhas evangelísticas, Billy Graham e tantos outros. E hoje a igreja vive para fazer milagres, para dar conforto aos crentes. Até as músicas são mais voltadas para nós mesmos, né? Os crentes se consolando. É isso que eu penso, é isso que eu acredito. Porque o ardor evangelístico não é mais o mesmo que precisa ser. Nós temos 3 pastores aqui. O pastor Sidaco já deu a opinião dele. Eu gostaria de saber de vocês. Por que que a igreja perdeu o ímpeto? Por que que a igreja não atende mais, não responde mais ao ID do Senhor Jesus Cristo? Eu vou começar aqui com o nosso pastor Sérgio, por gentileza. Eu gostaria de trazer um pouquinho atrás o que o senhor falou a respeito de Deus ter dado essa tarefa ao homem, ao ser humano, e não a anjos. Por que Deus fez isso? Porque os anjos não conhecem o que nós conhecemos, que é a dor, o sentimento. Eu vou pregar o evangelho para as pessoas
por amor, porque um ardor nasceu no meu coração no dia em que eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E esse ardor vai fazer com que eu queira transmitir isto para outras pessoas espontaneamente. E Deus não quer ninguém aceitando, entregando a vida a Ele, por obrigação. Mas Deus quer que as pessoas amem estar com Ele, tenham prazer de estar com Ele. E os anjos não saberiam fazer isso. Os anjos obedeceriam incondicionalmente, eles obedeceriam a ordem de pregar o Evangelho e obrigar as pessoas a aceitarem Jesus, elas aceitariam, mas não seria por amor. Mas o Evangelho, o homem pregando o Evangelho, não, porque a dor que o Dudu tem, eu também tenho. A fraqueza que ele tem, eu também tenho. As necessidades, as carências que o Senhor tem, eu também tenho. Então nós podemos pregar o Evangelho. Há uma identificação. Há uma identificação. Então eu acho que isso é que tem que nascer na igreja hoje. O senhor acha que a igreja perdeu isso, pastor? Eu acredito Porque que... a pergunta é justamente isso. O que aconteceu com a igreja? Que ela não responde a esse ide de Jesus como acontecia outrora. Exatamente. Porque quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus, brota na nossa vida um desejo de repartir com as pessoas. Aquilo que eu quero para mim, de felicidade, eu quero transmitir para as outras pessoas. Amém. E isso só vai acontecer se a pessoa tiver um encontro genuíno com Deus. Eu vejo que nos dias de hoje, falta na igreja, na grande maioria da igreja, um encontro com Jesus legítimo, uma conversão legítima. Dudu, o que você pode dizer sobre isso? A igreja perdeu o ardor evangelístico. Por quê? O que aconteceu? Eu acho que o comodismo de a gente estar na nossa zona de conforto e não sair dessa zona de conforto, a gente já tem a salvação, a gente já tem Jesus que a gente já recebeu, a gente já ganhou esse Jesus. E o legal não é só ganhar esse Jesus, o bom é compartilhar esse Jesus. E você vê pelos trabalhos que você vai fazer. Você tira hoje em dia fazer um trabalho numa praça, quantas pessoas que vão? Muito pouco. São essas poucas pessoas que o coração arde por querer dividir, por querer anunciar a Ele. Porque encontrou alguma coisa boa. Porque essa coisa boa tocou o coração dela, ela quer dividir com alguém. Quando você ganha um presente, você quer falar para a pessoa que ganhou. Você quer compartilhar isso. Agora, quando você ganha e guarda esse presente só para você, e só você sabe que você ganhou, isso é muito triste, muito triste. Jesus deixou de ser presente porque você falou, quando eu recebo um presente, eu quero divulgar, eu quero falar que eu ganhei algo especial. Será que as pessoas não olham para Jesus mais com algo especial, como um presente de Deus? Ficou comum, por isso eu não compartilho mais? Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, eles acham que o que ele ganhou, ele não pode mais compartilhar, ele não pode mais dividir. E o bom de tudo isso é você dividir, é você compartilhar, é você anunciar as boas novas que você conheceu. O maravilhoso é isso. Quando eu entreguei a minha vida e o meu coração para Jesus, eu entrei na igreja missionária evangélica, na rua Humberto de Campos, número 107, e entreguei o meu coração a Jesus através de uma canção. E naquele dia eu entendi que aquele Jesus não era só para mim, era para eu compartilhar com pessoas. Amém. E o prazer e o privilégio da minha vida é compartilhar esse Jesus. Que você possa dividir e compartilhar esse presente que você tem aí na sua casa, no seu coração. Compartilhe. Amém. Raquel. Talvez nós tenhamos nos esquecido de que o Evangelho ele vai na contramão da sociedade. Né? E nós vivemos numa sociedade muito voltada para si mesmo. Né? Nós estamos cada vez mais egoístas, hedonistas, né? Preocupados conosco mesmo, com o nosso corpo, com o nosso bem-estar. Né? E nos esquecemos de que o Evangelho ele vai na contramão mesmo. Não há espaço para um coração que ama Jesus para o egoísmo. Porque aquilo que eu realmente recebi, eu preciso dar. Se eu receber algo tão maravilhoso, eu vou lá e escondo, só para mim, tem algo errado comigo. Né? Eu não estou querendo compartilhar. Foi isso que o Dudu
passou aqui, né, e trouxe para a gente. Então, será que a Igreja de Cristo entendeu que ela não pode pensar como o mundo pensa? Como a sociedade se porta? Eu, em Cristo Jesus, preciso estar de acordo com a palavra de Deus, fazendo aquilo que Ele me manda? Eu não estou aceitando o ID. Eu falo igreja, né? Eu tenho que pensar em mim, porque eu faço parte disso. Porque quando a gente fala igreja, parece que é uma coisa assim tão longe. A igreja somos nós, né? Então, a gente precisa sair desse comodismo, né? Dessa sensação de que igreja é entretenimento. Eu vou lá ouvir um bom louvor, o pastor prega bem, eu vou lá tem uma salinha boa para o meu filho. Então virou é mais do que entretenimento. isso. A gente precisa pensar nisso, né, pastor? Parece que nós estamos aprisionados ao materialismo. Sim. Né? E é hora da igreja se posicionar, porque Jesus em breve vai chegar aí. Será que Jesus mentiu quando ele falou sobre o inferno? O inferno é bom? Não, eu estou fazendo essas perguntas por quê? Porque quando a gente descobre que algo muito ruim está ali na minha frente, né? Como aconteceu na década de 70, eu nunca me esqueço disso, até porque nós fazíamos muito essa viagem Rio-Brasília, Brasília-Rio, e em Três Marias tem uma ponte enorme que passa por cima do Rio São Francisco. E aí choveu muito e as águas levaram parte desta ponte. E quando eu li essa reportagem, já tem muitos anos, tinha um sujeito com um fusquinha, a uns 350 metros aproximadamente, até onde as águas chegavam, avisando as pessoas que não continuasse, porque a ponte tinha caído, o rio tinha levado, só que não dava para ver. E ele estava desesperado, chamando a atenção, que tinha a ponte caiu, não vá à frente. Algumas pessoas pararam, mas outras não. Continuaram e foram levados pelas águas. E eu fico fazendo um paralelo. As pessoas estão indo para um abismo, as pessoas estão indo para a morte eterna. Jesus disse que o inferno é ruim, que é um lugar de sofrimento eterno. Ora, se eu não anuncio isto, no mínimo, eu estou dizendo o quê? Ou que Jesus mentiu, eu não estou dando a devida importância com as pessoas que estão indo para lá. Estou faltando com amor. Está faltando amor no meu coração. E outra coisa, quando eu estou querendo livrar alguém de uma morte iminente, de uma circunstância assim como o inferno, eu vou usar de todos os meios, de todas as formas, e até às vezes gritando, para avisar a pessoa que tem um abismo e que ele está nessa direção. Será que eu estou errado? Pastor, é engraçado, mas é interessante. A minha irmã Ruth, ela diz que o inferno salvou ela. Olha, vou explicar, tá, gente? Não é heresia, não. Porque a minha mãe falava do inferno para a gente, né? E ela ficava com uma preocupação, né? Porque os anos 80, aquela coisa, Guerra Fria, se falava muito do arrebatamento, né, de Jesus, e falava-se do inferno. E ela falava, eu tinha um medo. Ela fala, eu tinha um medo quando a minha mãe falava aquilo. Então, ela ficou ali, né? O inferno salvou ela porque ela tinha medo do inferno. Mas depois ela aprendeu a amar Jesus e entendeu que Jesus podia livrar ela deste inferno. E o que acontece, pastor? Parece que hoje, né, nós vivemos assim numa sociedade também muito, muito cheia de conhecimento, né, muito filosófica, muito, né, experiente. E a teologia liberal, né, ela corroborou para isso, para esse pensamento de que o inferno é um lugar mítico. O inferno não existe, né? E os filósofos existencialistas, né, confirmaram isso. Porque, afinal, o que é o inferno? O inferno é um estado mental. Essa é a pregação. O inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui. O inferno é aquele lado sombrio da vida, de dificuldades, de tristezas. Moral da história. O inferno é o outro. São as pessoas, né? Nós falamos sobre salvação, Dudu. Eu ouço mensagens, eu prego mensagens de que aponta Jesus como Salvador. Mas Salvador de quê?
Justo. Aí é que está. Quando eu falo de salvação, eu preciso falar de que eu estou sendo salvo. Será que está faltando isso nas nossas mensagens, que nós até apontamos para a cruz, falamos que Jesus salva, mas salva do quê? Ah, salva dos pecados, mas acontece que os pecados levam a quê? O salário do pecado é a morte. E é uma morte eterna. E ele está falando de inferno. Será que está faltando mais mensagens sobre o inferno nas nossas igrejas? Nós falarmos mais sobre a perdição, sobre do que estamos sendo salvos? A turma em si, eles acham que o inferno não existe, porque ele é muito certinho, muito bonzinho, ele não vai para o inferno. Porque as pregações hoje em dia está muito longe de se falar do inferno. Hoje em dia Não se dá fala ibope, né? Falar de inferno. do inferno. Pecado. Hoje em dia se fala mais de ter, de ser, Não, de isso crescer. não é simpático. E Falar de inferno não é simpático. o inferno não traz ibope nenhum. Mas, Dudu, 30% da mensagem do Senhor Jesus Cristo no Evangelho era falando de inferno. Então o inferno Isso aí. existe. Então o inferno existe. Com E certeza ele precisa estar, se estava na mensagem de Jesus, precisa estar na nossa. Com certeza existe e espera de mim e de você que a gente tenha a atitude de salvar pessoas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê, Dudu? De quê? Vai te libertar do inferno, desse caminho mal que você tem caminhado, desse caminho mal que você tem ido. Mas como eu tenho ido pelo caminho mal, Dudu? Quando você não escuta, quando você não dá ouvido, quando alguém fala alguma coisa para você e não entra no teu coração. Você é tapado de tudo, você não quer saber. Você quer saber da tua visão, do que você quer, do seu eu. A minha vida era assim, Até um dia que eu entendi a verdade. Eu conhecia a verdade. Eu conhecia a palavra, mas a minha vida era assim. Eu caminhava para o inferno, eu caminhava para o abismo. E eu escutei um louvor. E eu estava num lugar triste, todo mundo mal, e eu escutei um louvor nesse lugar. A mala de um carro se abriu e tocou um louvor que o cara falou assim, eu falei assim, isso é de Djavan? Ele falou assim, não, isso é um louvor que salva, cura e liberta. Aleluia. Uns anos atrás, alguém falou de salvação para mim. Salva, cura e liberta. Era tudo que eu precisava. Quem sabe você não precisa ser salvo e liberto desse inferno que tem te prendido, que tem te chamado. Quem sabe você? C.S. Lewis disse o seguinte: todo ser humano deve ser olhado como alguém que se torna um filho de Deus ou alguém que é um candidato ao inferno. É preciso que tenhamos consciência disso. Nós temos dois grupos de pessoas no mundo. Um é aqueles que recebem Jesus e se tornam filhos de Deus. E aqueles que negam a Jesus e que estão condenados à perdição eterna. Será que na nossa mensagem nós estamos omitindo essa parte que é terrível, mas que é tão importante quanto a outra, pastor? A nossa pastora Raquel leu um texto inicial, né, dizendo que Jesus quem falou, né? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Condenado a quê? Condenado à perdição eterna. À perdição eterna. Foi Jesus quem falou isso. Sim. Mas o apóstolo Paulo escrevendo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor, qual deve ser a maior motivação para nós evangelizarmos, para nós levarmos Jesus para as demais pessoas? Motivação, a principal motivação que eu encontro é o amor. É o amor. Eu me lembro que eu era uma pessoa muito tímida. Quando eu conheci a minha esposa, minha esposa sempre foi muito extrovertida, muito alegre, muito comunicativa, e eu, aquele mondrongo, né? Calado, tímido. Os amigos dela diziam o seguinte: você vai casar com esse camarada? Não vai dar certo. Porque ela era alegre e eu era uma pessoa fechada, não falava com ninguém. A partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor Jesus,
A partir do momento que eu encontrei a vida, eu mudei radicalmente. E seria impossível alguém passar e me ver, por exemplo, na praça, pregando o Evangelho, cantando, louvando ao Senhor. Algo aconteceu na minha vida. Aleluia. Foi Jesus que fez. Jesus mudou totalmente a minha vida. E então me deu um ânimo para levar essa mensagem às pessoas. Então, se eu estou entendendo, pastor, a motivação que o levou a falar de Jesus é que Jesus fez com você. É uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal. Algo de bom que aconteceu com você. E a partir daí, eu quis compartilhar. Você quer compartilhar. Eu quis dividir. Jesus fez alguma coisa boa em você? Ele operou algum milagre na sua trajetória, na sua vida? Um milagre de transformação? O velho homem, a velha criatura, e agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você está falando isso para as demais pessoas? As pessoas que, principalmente aquelas que conheciam o seu passado, né? A forma como você vivia, e hoje vê você diferente. Você já disse para elas o que foi que aconteceu? Pastora Raquel. Não, eu estava aqui pensando, né, nessa questão da motivação, né, pastor? Porque um coração que ama, né, ele vai... Qual é a motivação? O amor. Eu amo a Jesus, eu descobri a pólvora. Meus irmãos, eu estava indo para o inferno, a verdade é essa. Imagina, vida eterna, inferno, né? Vida pós-morte, inferno. Eu descobri o Salvador, me livrou da morte, me livrou do inferno, pagou a minha dívida. Mas eu preciso anunciar isso para minha irmã, para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu amigo da faculdade, porque, afinal de contas, eu os amo. E porque amo, quero dar a eles aquilo que eu descobri. Né? E algumas pessoas acham essa particularidade do cristão estranha. Eu não entendo isso. Aqueles que são da religião X, Y, não ficam falando da sua religião para a gente. Mas vocês, cristãos, ficam. Mas por que nós ficamos? Porque nós descobrimos algo maravilhoso. Amém. Que livrou a minha morte do inferno. Encontramos e eu preciso um tesouro. anunciar isso. Não posso guardar só para mim. Essa é a diferença, né, daquele que aceitou a Jesus, entendeu a salvação, recebeu esse presente, daqueles que simplesmente são religiosos. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, ponto. Aleluia. Se eu não evangelizar, Deus não tem outro método. Isso é importante que você saiba. Importa que os homens sejam salvos pela loucura da pregação. É o ouvir. A fé é despertada, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus escolheu esse método, não tem outro. Deus não tem outro. É interessante que ele não fala em outro método na Bíblia. O método é esse, que é comunicar, compartilhar com as pessoas, Dudu, aquilo que Deus fez na sua vida. E você não precisa entrar num seminário para isso. É verdade, pastor. Eu estava aqui agora lembrando que eu morava em Caxias, sempre morei em Caxias, e eu peguei um frescão de Caxias para o centro da cidade. E quando chegou ali perto do Hospital dos Servidores, teve uma confusão na rua e teve um tiro. Só que eu estava do lado de uma senhora e Deus falou comigo, fala do meu amor para ela. E eu falei, Jesus, fica quietinho. E Deus me incomodando, fala do meu amor para ela. Eu falei, Jesus, fica quietinho. E aí saiu essa confusão. E a confusão, a bala veio, pegou no vidro do ônibus que a gente estava, quebrou o vidro, o ônibus não podia mais andar, porque tinha que fazer a perícia e não podia mais andar. Todo mundo desceu. E ela desceu do meu lado e falou assim... E aí você teve que falar. Tá muito violento, né? Ela falou, tá muito violento. Aí foi a deixa. Eu falei assim, rapaz, só Jesus. Ela falou assim, só Jesus mesmo. Eu sou da igreja. Ela falou comigo, eu sou da igreja. Eu falei, qual a igreja essa senhora? Ela falou uma igreja que ela era... Ela falou, sou da igreja tal. Aí eu falei assim, e você, qual é a igreja? Aí eu falei assim, eu sou do Santo Paulo Brito. Aí ela, Santo Paulo Brito? Aí eu falei assim, é um homem que Deus pegou ele, deu estratégia para ele, colocou no coração dele o desejo de ter uma escola dominical e falar que santo, só Jesus. E hoje em dia essa senhora faz parte da nossa igreja Maranata lá em Caxias. Amém. Que eu conheci ela dentro do ônibus, estava do meu lado, e do meu lado Deus mandou falar do amor de Jesus para ela, compartilhar essa mensagem com ela.
E eu compartilhei, ela conheceu a verdade. E ela hoje em dia está lá, serve na nossa igreja. Hoje em dia ela faz parte da Noite com Carinho, junto com a gente. E é um prazer servir a Jesus. Eu tive uma experiência, pastor, eu gostaria de passar uma experiência que eu tive. Quando eu me converti, eu ouvi uma mensagem. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vos tornasseis ricos. E eu comprei o livro que tinha essa mensagem. Eu me converti com essa mensagem. E eu comprei o livro que fala sobre a graça de Jesus, Mensagem para o Homem do Século XX. E eu vim no trem lendo o livro. De repente senti uma quentura aqui no ombro. Uma senhora estava atrás de mim e começou a chorar. E as lágrimas quentes caíram no meu ombro. E eu virei, e ela disse: moço, onde você comprou esse livro? Irmãos, eu me emociono até hoje. Peguei o livro e dei para aquela senhora. Falei: toma, é seu. E comecei a falar de Jesus. Ali no trem, havia muita gente, o trem estava cheio, eu estava em pé, segurando naquela chupeta do trem. Comecei a evangelizar aquele pessoal todinho ali. Todo mundo quis o endereço de onde vendia o livro. Eu tive que sair escrevendo para todo mundo onde é que é e escrevi o endereço da igreja. Eu não sei se alguma daquelas pessoas foram na igreja e se converteram, mas foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês que pregam o evangelho, nós que pregamos o evangelho, vocês já tiveram a oportunidade de pregar para alguém que não soube aproveitar a oportunidade da salvação? Vocês chegaram, falaram de Jesus, abriram a porta do céu para elas e essas pessoas rejeitaram, disseram que não queriam e daí a pouco tempo perderam a vida. Vocês já tiveram experiências assim? Eu tive uma experiência dessa, pastor, com um amigo meu. Era muito meu amigo e quando eu entreguei o meu coração e minha vida para Jesus, eu queria compartilhar com ele. E fui adiando, até que um dia eu falei assim: eu preciso ir lá em Saquarema. Eu preciso visitar um amigo. E eu peguei o ônibus daqui, na Novo Rio, e fui lá em Saquarema. E passei aí a manhã com ele, passei a tarde com ele. A mãe dele está até vendo esse programa, quero mandar um abraço para ela, dona Judite. E eu passei a tarde com ele, almocei com ele, falei do amor de Jesus para ele, conversei muito com ele. Ele falou assim: Dudu, isso não é para mim, cara. Esse Jesus não é para mim. Eu falei: esse Jesus é para todos, cara. Também eu achava que não era para mim. Quando eu andava com você, quando eu fazia tudo isso, eu achava que não era para mim. Mas esse Jesus é para todos. Esse Jesus é um Jesus simples. E cabe no meu coração, que é simples, no teu coração, que é simples, cara. E aí? E eu fui embora para casa e ele não quis aceitar Jesus. Um desejo que ele não queria, e eu respeitei. E fui embora para casa, abracei ele. Fui embora para casa, e quando eu cheguei em casa, depois de algumas horas em casa, eu recebi um telefonema que ele tinha sofrido um acidente e foi embora, morreu. E eu fiquei muito triste, mas eu fiquei com o coração também em paz, porque eu pude anunciar Jesus, eu pude falar de Jesus, só que ele não quis aceitar. Mas a minha chamada, o que estava no meu coração de anunciar, eu fiz. Eu estou com o meu coração, dona Judite, um beijo para a senhora, uma serva de Deus. Eu sei que o filho não aceitou, mas a mãe compreendeu. E eu pude estar lá também no enterro. E no enterro eu pude também falar de Jesus. Jesus é um Deus bom, querido, bom. Que você pode compartilhar dele, você pode anunciar ele, você pode falar dele. E ele está contigo. Ele falou: e ele está contigo todos os dias até a consumação do século. Mas eu não tenho como anunciar, eu não tenho como falar. Como é que eu faço? Abre o teu coração, filho. Abre o teu coração, abre a tua boca, vai lá que ele vai te encher, ele vai te dar estratégia do céu, ele vai te dar sabedoria. Eu não tinha isso, eu não tinha nada disso. Você não fez um cursinho, uma faculdade? Curso, eu não tenho diploma nenhum, querido, na minha parede. Eu só tenho no meu coração um desejo de anunciar esse rei, de anunciar esse homem que na cruz morreu por mim, por você, não por coisa, mas sim por pessoas. Amém. Que você possa amar pessoas.
que o seu coração possa arder por pessoas. Amém. Que a sua vontade não seja ficar num banco da igreja, não seja pegar a Bíblia e estar debaixo do teu braço, achando que ela é rexona, mas guarde, Salmo 119, versículo 11, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Dudu, Anuncie Jesus. Imagine se você não tivesse obedecido essa orientação, esse chamado de Deus para levar essa mensagem a essa pessoa. Você não sabia que ela iria morrer daí a algumas horas, não é? Nós não sabemos. E é aí que vem a questão. Quantas oportunidades nós já perdemos de estarmos com pessoas que estão a um triz, que estão a minutos de saírem dessa vida. E depois que sair dessa vida, não tem mais como resolver o problema da eternidade. O problema da eternidade tem que ser resolvido aqui, Raquel. Tem que ser resolvido aqui. Não adianta chamar o pastor Ari ou qualquer outro sacerdote para ir lá fazer uma oração ou fazer o sinal da cruz em cima do cadáver lá no cemitério. Não adianta. Não adianta fazer cultos de celebração ou cultos de sétimo dia. A Bíblia Sagrada diz que uma vez que a pessoa partiu deste mundo, não há mais como fazer nada. Não adianta acender velas, não adianta chamar o sacerdote, nem o pastor. Essa situação de salvação tem que ser resolvida aqui. E é por isso que tem que ter uma urgência, porque justamente nós não sabemos o momento, a hora em que nós seremos chamados. Em que, como se diz aí vulgarmente, o Zé vai chamar. Não é verdade? O Zé chamou fulano, chamou. Pois é. Será que ele teve tempo de ouvir que Jesus muda o destino final de uma vida? Esse sangue, né, não foi requerido das suas mãos, né, Dudu? Porque a palavra de Deus diz isso, né? A gente vai fazer prestação de contas, mas eu coloquei o desejo lá no teu coração, te despertei para aquilo, por que você não falou do meu amor para aquela pessoa? A né? verdade é O que sangue a verdade é que nós falamos de Jesus para muitas pessoas que não ouvem, né? E infelizmente a gente fica triste quando somos rejeitados. Eu trabalhando nos trabalhos nas empresas onde eu trabalhei, eu falei muito de Jesus para as pessoas e muitos zombaram, não deram crédito e alguns. O senhor até ficou morreram. desmotivado? O senhor se sentiu? Não, porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então eu vou em frente. Você levanta uma bandeira. Jesus disse: olha, muitos não vão aceitar, mas muitos vão ouvir e vão aceitar. Então. E como crerão se não há quem pregue, não é assim? Tem que pregar. Exatamente. Foi o apóstolo Paulo que disse isso, né? Como crerão em quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Justo. Né? Então, essa passagem é muito séria. Nós precisamos abrir no nosso coração. Eu acho que a igreja de hoje está precisando de uma injeção de ânimo, um avivamento, um derramado do Espírito Santo para que ela possa se levantar. A característica de uma igreja avivada, pastora Raquel, é uma igreja que canta? Característica de igreja. Quais são as características de uma igreja avivada? Eu queria fazer essa pergunta para você, mas eu estou olhando ali para o meu pastor que está sentado ali. Quais são as características de uma igreja avivada? Uma igreja que prega, que ama. Olha, se a gente pensar nos grandes avivamentos, né? Se a gente pensar no avivamento do século XVIII, né, com John Wesley, a Inglaterra ouviu a palavra de Deus através daquele homem. Ele pregou, não enriqueceu, não ganhou dinheiro com aquilo, mas ele pregou o evangelho. Então, uma igreja avivada, ela ama. E porque ama, ela prega o evangelho. A música, a performance, a estrutura, isso é uma bênção, ela vem a reboque, né? Mas a igreja avivada, ela ama almas. Eu tenho feito orações a meu respeito, pedindo a Deus em meu favor, pedindo ao Senhor que me dê um coração apaixonado pelas almas. Amém.
A gente ora tanto para que Deus toque no nosso coração e que a gente fique parecido com Ele. Ficar parecido com Jesus significa amar pessoas, estar apaixonado por elas, a ponto de morrer por elas. É tão lindo aquele texto, né, que Jesus olha para Jerusalém e ele se comove, né? Porque via-os, né, como ovelhas que não tinham um pastor. Jesus se comovia. Daqui a pouco nós vamos ouvir o pastor Sidaco falando outra vez sobre esse assunto, a técnica já vai colocar ali no ponto. Mas você falou há pouco que você não tinha diploma, que você não fez curso nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma quantidade enorme de pessoas na igreja que são formadas em curso de evangelismo. Você pergunta para elas, e aí? Você sabe como é? Não, eu fiz um curso e ele tem diploma, porque as igrejas dão o diplominha, que ele participou do curso de evangelização. A pergunta é, você está colocando isso em prática? Para quê, né? Adianta você ter curso de evangelização, ter diploma, se você não coloca em prática isso? Eu não sei, pastor, se o senhor está lembrado. O senhor, quando chegou logo em Caxias, a gente deu uma volta no calçadão, eu e o senhor, e a gente encontrou uma menina na porta de um banco. Eu lembro. Uma menina. E aí eu abracei ela, ela começou a chorar. E aí eu não falamos muito, né, pastor? O senhor estava comigo, eu não falei muito com ela, eu abracei essa garota, ela começou a chorar. E naquele dia passou um bom tempo, e depois ela me encontrou e falou assim, Dudu, voltei para Jesus. Aí eu falei, que legal fulana. Ela falou assim, não quero expor ela falou assim, estava muito longe, Dudu, mas naquele dia que eu vi você e o pastor Ari, e você me deu um abraço, você não me perguntou como é que eu estava, só me amou. E o segredo primordial que a igreja tem que ter é o amar. Amém. O amor. Jesus te amou. Jesus te amou. Amém. Ele manda eu e você dever qualquer coisa, menos o amor, querido. Menos o amor. O amor não é para você dever. Que você possa amar pessoas, que você possa se importar Amém. com pessoas. Você conhece muito teórico nessa área, ô Raquel, de evangelização? Pessoas que têm muita teoria sobre o assunto, mas você nunca o vê distribuindo um folheto, fazendo um evangelismo pessoal, numa praça fazendo um ar livre, ou desenvolvendo um trabalho de visita, mas ele sabe tudo. Sabe, quando você vai montar, né, uma estratégia, tem um planejamento, um negócio, assim, a coisa fica tão emperrada que ela nem sai do papel, porque são tantos os detalhes, né? Irmãos, a gente está até falando assim de evangelismo no nível assim de praça, mas, irmãos, o evangelismo pessoal, ele simplesmente fala daquilo que Jesus fez na sua vida e você comunica ao outro com a sua vida, porque se Jesus fez na minha, você está anunciando, pode fazer na sua também. Né? A gente fala, ai, porque Jesus vai mudar seu casamento, olha, ele vai abrir uma porta de emprego para você. Poxa, legal, mas mais do que isso, Jesus te ama. Ele está preocupado com a sua vida, Amém. com a sua existência, com a sua vida pós-existência. Amém. Né, pastor? Então, aplique aquilo que o Senhor fez na sua vida. Se o Senhor te libertou das drogas, diga, o Senhor me libertou das drogas, pode te libertar também. Se o Senhor Jesus te livrou, né? É o testemunho pessoal. É o testemunho pessoal. Isso é evangelismo também, não é, pastor? Principalmente. Aqui, um abraço. E aí, fulana, hein? Ó, desviada, quer nada com Jesus. Aquelas críticas, né? Que só afundam a pessoa. Ame pessoas, aceite-as como elas são, né? Que o amor de Deus vai ser manifesto ali. Amém. Pastor Hernandes Dias Lopes disse o seguinte sobre esse assunto. As igrejas que mais sabem são as que menos fazem. E as que menos sabem são as que mais fazem. E ele falou isso, e eu ouvi quando ele deu essa entrevista, e ele falou isso porque ele disse assim, eu tenho andado pelo Brasil inteiro, e é isso que eu tenho notado. As igrejas que mais sabem a respeito da evangelização são as que menos fazem. E às vezes aquelas que não sabem fazer muito, não sabem fazer, mas fazem. E Deus atua. O que não pode acontecer é você não fazer nada. Não é verdade? Qual é o método de evangelização mais eficaz? É esse que você está fazendo. É esse que você está fazendo. Não é aquele que virá aquela grande ideia. Não, é o método mais simples. Aquele método, né, que o teólogo tal criou, que o avivalista fez. É o método que Deus te deu. Que é de falar o que o Senhor Jesus fez pela sua vida. Amém? Vamos ouvir o pastor Sidaco sobre esse tema ainda nos falando, por favor. Os nossos métodos
falta fé no poder do Evangelho? Bem, os métodos evangelísticos ou de evangelização nunca foram a essência e nunca foram tão primordiais assim. Não. Dr. Bontes diz que enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Estão sempre aparecendo métodos novos. Método de evangelização por grupos especiais, por células, métodos de evangelização por discipulado pessoal. Há uma série de métodos que surgem. Mas a segunda parte da pergunta é mais interessante. Ou se falta poder no Evangelho? Não falta poder no Evangelho. Não são os métodos. O que está faltando é o poder no crente. Na unção do Espírito Santo sobre a igreja. Não são os métodos. Será que os métodos de hoje são melhores? Por que a igreja cresceu tanto no passado? E os do passado são melhores porque foram mudados? Não. Os métodos nas mãos de homens e mulheres de Deus vão se transformar em instrumentos genuinamente espirituais de poder de Deus. Se esses métodos forem concernentes com a verdade bíblica. Porque os fins não justificam os meios. Qualquer método de brincadeirinha, de ficar distribuindo bala, fazer shows absolutamente parecidos com o mundanismo, com as coisas do mundo, para atrair pessoas, é o que a gente tem visto. Cresce o número, mas não há evangelho. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 9,16, ai de mim se não pregar o evangelho. Não fala de método, fala da anunciação de Cristo. É a coisa mais simples do mundo. Os métodos são ultrapassados? Não, porque só existem hoje métodos novos. Mesmo assim, esses métodos sozinhos não podem trazer a bênção da evangelização. Da mesma forma, eu posso lhes garantir que o que falta é o grande poder que receberam os irmãos em Atos 1,8. Vocês receberão o poder e aí serão minhas testemunhas. Lucas diz, capítulo 24, não façam nada até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que está faltando não são métodos, é o poder na vida dos crentes que se santificam. Glória a Deus. Que bela opinião, que bela palavra do nosso pastor. Amém? Aleluia. Que Deus nos abençoe. Nós estamos terminando este primeiro bloco e partindo para o segundo bloco. Mas antes que isso aconteça, nós vamos aproveitar esse momento para oferecer a Deus as nossas ofertas. É um momento muito especial que eu e você, nós temos de dedicar a Deus a nossa oferta, de separar o nosso dízimo, de entrar lá no banco e fazer aquela transferência. E eu quero, nesse momento, aplaudir o Senhor Jesus por esse espaço tão importante dentro dos nossos programas e das nossas reuniões. Amém? Queremos agradecer a Deus pela sua vida. Você tem sido uma bênção para a igreja, dado o sustento através da sua oferta de dedicação, de amor. Amém? Por causa dessa motivação abençoada que é, pelo menos duas, né? A motivação de adorar a Deus e a gratidão. Ser grato a Deus porque Ele tem multiplicado as entradas da minha casa, Ele tem me impedido das enfermidades, a sua mão tem estado sobre a minha vida, Ele tem multiplicado o alimento, feito com que a minha roupa dure mais, o meu sapato dure mais. Ou seja, eu tenho sentido a mão de Deus sobre a minha vida e a vida da minha família, e com isso eu quero adorá-lo, eu quero colocar diante dele a minha oferta de gratidão e de louvor e de adoração. Você pode fazer isto, pelo menos de algumas maneiras. Você pode entrar lá no nosso site e, através do nosso site, fazer a contribuição. Você pode entrar também no nosso aplicativo. Lá no aplicativo da Maranata, você pode fazer também esta oferta através do cartão de crédito. Você entra lá no aplicativo da Maranata. Você não tem ainda? Vai lá na lojinha, no seu celular, baixe o aplicativo e
oferte nesse momento, amém? Se você tem conta em um dos nossos bancos, deve estar passando aí agora no rodapé da sua TV ou do seu smartphone, as várias instituições na qual a igreja tem conta. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e outras mais. Amém? Caixa Econômica. E aí você vai poder fazer uma transferência que não vai ter custo, porque você vai transferir para dentro do próprio banco, de uma conta para outra, sem custo para você, mas vai ser uma bênção para nós, para o reino de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Eu vou pedir à pastora Raquel para fazer esta oração, entregando a Deus agora as nossas ofertas, e depois a nossa querida vai estar cantando, louvando a Deus. Enquanto isso, você vai estar fazendo essa transferência, vai estar ofertando ao Senhor Jesus. Amém. Então vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome por este momento e esta oportunidade na qual nós podemos contribuir para o Teu reino, para que a Tua casa tenha mantimento e que, de alguma maneira, Senhor, esses valores também sejam reinvestidos para o evangelismo, sim, para a propagação da Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Meu Deus, muito obrigada porque o Senhor não vai nos deixar faltar coisa alguma. Tu és aquele que supre as necessidades dos teus filhos. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está assistindo este programa, que está contribuindo neste momento. Continua sustentando-os, ó Pai, de maneira que, apesar de toda essa circunstância desfavorável, eles não fiquem desassistidos. Continua abençoando esta casa, em nome de Jesus. Amém. Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa coração, confidenciar que esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, um palco representa o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Feliz vida, um palco representa o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te volta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo.
a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Coisa boa, que canção linda. Você está assistindo o programa Verdades em Pauta. E antes de passarmos ao segundo bloco, pastor, o pessoal já está ali preparando o vídeo que nós vamos exibir. Eu preciso falar, né, desta dupla linda que nos agracia nesta noite. Aquele fofo do piano, gente, deixa eu falar. Ele é meu filho. Ele é o Arthur Guedes. Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigada por estar aqui. E a Jussara Queregato, uma amiga, né? Que coisa boa ter vocês aqui, louvando ao Senhor Jesus conosco. É sempre uma grande alegria. E nós vamos exibir o vídeo, tá? O que podemos fazer para ter outra vez essa chama evangelística queimando no coração? O segredo, se é que isso é um segredo, está estampado na Bíblia, é o amor às almas perdidas. E esse amor só virá quando a igreja estiver outra vez cheia do Espírito Santo. Só um reavivamento espiritual, pode parecer simplório o que estou dizendo, mas é assim mesmo, simples. Só um verdadeiro avivamento espiritual trará de volta o amor pelas almas perdidas. O fogo pela evangelização não virá através de shows evangélicos, não virá através de encontros apenas de amizade, que tem a sua hora também. O grande amor pela evangelização do mundo é quando as pessoas voltarem a ser importantes, que as pessoas voltarem a ser o ponto alto da vida cristã, o amar ao próximo, a desejar que esse próximo não vá para a perdição. O ardor evangelístico voltará quando a igreja compreender que a ordem que ela recebeu é: ide por todo o mundo e faça discípulos de todas as nações. A palavra do evangelho é a seguinte: vinde a mim, os que estáis cansados. Então nós fomos a ele. Depois que a gente vem a ele, ele diz: agora ide por todo o mundo. O evangelho é: vinde e ide. Não há outro caminho. Proclamar o evangelho, amar pessoas perdidas, não é uma opção, é uma ordem que ele deixou. A ordenança de ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações e batizando aquele que crê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, só o poder do Espírito Santo voltando à igreja, através da oração, da gente parar de ter o cristianismo como uma exibição para as plateias, mas voltar a ser aquele ambiente onde tem uma cruz para carregar, mas que o Senhor nos dá força para que voltemos a ser testemunhas de Cristo, a tempo e fora de tempo. Paulo disse a Timóteo: conjuro a você que você pregue a palavra a tempo e fora de tempo, em todo lugar. Pregue a palavra. É isso. Não há outra maneira de restaurar o fogo. Nem muitos movimentos, nada disso. É a simplicidade do evangelho voltando a ser pregado nas ruas, nas praças públicas, com os folhetos nas mãos, também nos templos. E esse amor pelos perdidos só virá quando nós nos curvarmos em arrependimento profundo e deixarmos o Espírito Santo outra vez avivar a sua igreja. Seja assim, eu creio que é assim. Nossa, que palavra, né, pastor Ari? Amém, é verdade. Faz a gente pensar no quanto nós precisamos de avivamento, desse amor, desse ímpeto, né, que nos leve para a frente. A gente começa a perceber a mornidão da igreja justamente por esta falta de amor ao próximo, em cumprir uma ordem do Senhor Jesus, que é o dono,
que é a principal pessoa da igreja, é o Senhor Jesus. E nós dizemos que amamos tanto a Jesus e não obedecemos à ordem primária dele. Justamente. E aí eu quero fazer uma pergunta. Agora é a minha vez, olha. Que coisa, hein? Pergunta fácil. Só para os meus irmãos pastores abençoados. Existe um método certo para evangelizar? Qual é o método certo? A gente já falou um pouco sobre isso, né? E pensando aqui, porque tem pessoas que falam assim, pastor Ari, mas culto na praça não funciona, evangelismo pessoal não funciona, cruzada não funciona, nada funciona. O que funciona, afinal, para esse povo? Aquilo que você faz funciona, né? Ah, sim. Aquilo que você está fazendo, se é que está fazendo, isso funciona. Às vezes nós temos muitos fiscais de obras prontas, né, pastor? É verdade. Quando a gente está montando algum trabalho ao ar livre, sempre aparece alguém para dizer, não, melhor fazer assim, melhor fazer assim. Como é que é isso, pastor? Eu estava aqui pensando, o que está faltando, na verdade, nas pessoas, elas entenderem a magnitude da obra feita pelo Senhor Jesus. Amém. Existe uma ilustração que fala assim, um certo beduíno estava à porta do seu celeiro e ele viu, quando vinha um jovem gritando, socorro, socorro, me abriga. E o jovem, ele deu abrigo para aquele jovem no seu celeiro. E daqui a pouco veio uma turma de gente com paus, com cacetete nas mãos. O senhor viu entrar passar um jovem por aí? Vi sim, ele entrou aqui no meu celeiro. Mas ele é um assassino, mas ele está debaixo do meu celeiro, ninguém vai tocar nele, porque eu prometi protegê-lo. Mas ele matou um homem, pois então ele será julgado justamente, mas ninguém vai tocar nele, porque ele está debaixo do meu celeiro. Mas ele matou o seu filho. Pois então, eu a partir de hoje vou criá-lo no lugar do meu filho e vou adotá-lo como meu filho. Nossa. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus fez por mim nós, e por você. Fez por nós. Deus fez isso através de Jesus. Nós, o Pai enviou seu filho e nós matamos por causa do nosso pecado. Foi o nosso pecado que matou Jesus. Mas o Pai nos adotou como filhos. Amém. E hoje você pode servi-lo, pode ser salvo, porque você tem um Pai agora que cuida de você, quando nós matamos o próprio filho dele. Então, quando as pessoas entenderem que obra grande foi feita por Jesus na cruz do Calvário, elas vão se levantar. Houve um homem chamado Smith Ingleshort, que ele fez um voto com Deus de pregar o Evangelho todos os dias e não dormir sem ganhar uma alma. Já pensou? Olha. Eu não vou dormir se eu não ganhar a minha alma para Jesus. E um dia estava chovendo muito, mas chovia muito. E ele estava lá na sua casa e disse, Senhor, hoje não tem jeito, está tudo vazio, muita chuva, muita gente, não tem ninguém na rua. O Senhor disse, eu quero minha alma. Cadê a minha alma? Aí ele, mas Senhor, mas está chovendo. Ele pegou o guarda-chuva e foi para a praça. Na praça não tinha ninguém. O Senhor disse para ele, prega. Ele pegou a Bíblia e começou a pregar com guarda-chuva, pregou 1 hora. O Senhor disse, prega mais. Ele pregou 2 horas. Quando ele pregou 2 horas, Deus disse, agora pode ir. Ele fez o apelo, ele fez tudo. Pregou, fez o apelo, orou, final, foi embora. Uns 6 meses depois, ele está numa igreja, ele ia pregar na igreja,
E naquela igreja foi chamado um rapaz para dar um testemunho. E o rapaz disse: um certo dia de chuva, eu estava no meu apartamento com uma arma para dar um tiro no ouvido. Mas tinha um maluco chovendo, gritando: meu filho, Jesus te ama, não faça isso, Deus te abençoe, Deus vai te salvar, Ele quer te libertar e quer transformar a sua vida. Eu entreguei minha vida a Jesus lá no apartamento, e hoje eu estou aqui. Esse homem que pregou naquele dia é o homem que vai pregar hoje aqui. Já pensou? Que experiência. Então, o melhor método, né, pastores e Dudu, é aquele que você faz alguma coisa, porque se não fizer nada, não vai ter salvação. O melhor método, então, é faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Pregue, fale de Jesus. Esse é o método, do seu jeito, do jeito que o Senhor te fez, com as suas habilidades, né? Todos nós temos alguma coisa para dar. A semente que nós trabalhamos é a melhor de todas. Poderosa. Essa semente é poderosa. Aleluia. Você vai lançar semente. Jesus, quando fala da semente da terra, ele diz que a semente é lançada e ela brota em todos os 4 terrenos. É verdade. Em todos os 4. Todos eles. Porque a semente é muito boa. O problema é a terra, né? Tinha terra que estava preparada e tinha terra que não. Mas a semente brotou nos 4. E o que é que acontece é que nós ficamos com medo, nós ficamos olhando, não vai ter resultado. Tem pastor que não faz apelo, porque fica com medo. Aí eu vou me expor, e se não vier ninguém? E se não vier ninguém, o problema não vai ser meu. Eu fiz o que a Bíblia mandou. Fui fazer o apelo. E em contraponto a isso, às vezes não fazemos o apelo e alguém chega para a gente no final do culto e fala: poxa, eu estava esperando o apelo para eu aceitar Jesus, então... E o apelo não é feito? Vamos fazer o apelo. É verdade. Né? Vamos lançar a rede. O peixe vai vir, né? Não, pastor? Exato. Nós somos pescadores. Pescadores de homens. Lance sobre as águas o pão. Isso. Pastor, eu estava aqui lembrando e... Eu me lembro que um dia estava um feriado desse que alguém fala que é a Semana Santa. E eu falei: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa em prol do teu reino. E eu saí na rua, estava tudo fechado. Eu encontrei uma casa de material de construção aberta. Eu me lembro que naquele dia Deus me deu uma estratégia. Eu comprei uns pregos gigantes assim. Pintei as pontinhas desse prego com esmalte vermelho. Botei um lacinho. Fui para a porta do shopping. Peguei um bombom e comecei a dar. E algumas pessoas recebiam. Eu falei: foi por você, foi por amor. Eu me lembro que um rapaz, ele pegou e ele olhou assim. Ele foi embora na porta do shopping. Depois ele voltou e falou assim: muito bom você me lembrar isso. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido esse prego na minha mão, na mão de Jesus. Eu tinha esquecido. Obrigado. Ele me abraçou e ele entrou dentro do shopping. E Deus é um Deus tremendo. Eu estava nesse lugar lá para evangelizar. A estratégia foi essa que Deus colocou no meu coração. Quem sabe você, Deus pode te usar, te dar ousadia, te dar estratégia vindo do céu. Dudu, mas eu não tenho, eu não sou. Mas Deus é todo-poderoso e Ele pode te capacitar. Eu não tinha, mas Ele fez. E naquele dia, pastora, foi uma bênção. Esse cara entrou lá dentro, foi embora. E daqui a pouco ele voltou. Trouxe uma bolsa, pastor, de chocolate da Copenhague, ainda me deu. Eu fiz a obra de Deus. Ainda recebi do Senhor. Que você possa fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O maior mérito, a maior dificuldade pode ser você mesmo. Se você se colocar à disposição, Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar estratégia vinda do céu. Você não vai saber como, mas você vai realizar coisas boas. O melhor método, então, é falar de Jesus. Esse é o método. Não importa o que você vai fazer. Se colocou Jesus na coisa, a semente poderosa virá o resultado. O que não funciona é ficar com a boca fechada, não falar nada, né? O Dudu já trouxe aqui, né? Eu ia fazer essa pergunta para você, Dudu. Olha, você já leu aqui o que eu ia te perguntar. Quais sugestões, né, para evangelização? Essa foi uma estratégia. Outra estratégia é visitar alguém. Tá, mas a gente está no período de isolamento, né, pastor? É verdade. E aí, o que a gente faz? WhatsApp. Manda um recado. Zoom, telefone. Você conhece as pessoas que moram no seu prédio, no seu vizinho, no seu andar? Não seria, de repente, você passar um WhatsApp? Oi, vizinha. Ou pelo interfone. Oi, vizinha, como é que você está? Como é que você está vivendo? Você está precisando de alguma coisa? Entendeu? E
entendeu? Fazer um bolo, levar lá o bolo, entregar o bolo lá e empacota direitinho, né? Isso, passa Olha, bastante eu fiz um bolo aqui, estou mandando um pedaço para você. Um pedaço não, manda o bolo todo. Manda o bolo todo, né? A gente pode orar a Deus, né? A gente pode orar a Deus, pedir a Deus, Senhor, me mostra, me dá estratégia, ou coloca alguém na minha vida para que eu seja resposta de oração. Entendeu? Às vezes alguém está chorando, está precisando de alguém, e coloca essa pessoa na minha frente, Senhor. Deus vai fazer. E olha só, a palavra do Senhor nunca volta vazia, ela é poderosa. É verdade, pastor. Eu estava um dia na igreja e foi até o evangelista. Olha, chamei ele de evangelista, né? Mas ele é um evangelista. Mas é o Eduardo, o Eduardo Gomes, lá de Praça Seca. Já é uma coisa de Eduardo, né? Ele é um homem de Deus e ele pregou uma pregação linda. E naquele dia eu fiz uma oração ao Senhor, no púlpito mesmo, né? Eu falei, Senhor... E fui conversando com o Senhor algo. Eu falei, Senhor, eu quero uma pessoa essa semana. Coloca no meu caminho essa pessoa, porque eu quero falar do teu amor para ela, assim, individualmente. Sabe aquela coisa? Fiz essa oração, isso na terça-feira. Na sexta-feira, eu fui ao salão fazer unha, coisa de mulher, né? A gente faz unha, essa coisa toda. E estou sentada ali. E o salão... Gente, sexta-feira, final da tarde, salão vazio. O que vocês acham? Salão vazio. E aí a dona do salão, eu estava fazendo a unha com uma moça, e a dona do salão estava por ali, e ela começou a levantar um assunto. E a gente começou a conversar, e eu comecei a falar. E eu comecei a falar do amor de Deus para ela, e a gente foi conversando. Eu falei, eu vou orar por você. Uns 40 minutos, pastor, ninguém entrou naquele salão. 40 minutos. Quando a gente está terminando ali a nossa prosa, como diz, né, o mineiro, me veio, eu falei, olha aí a oração que eu fiz. E aquilo foi transformador na vida dela. Depois de algum tempo, aí a minha manicure, que é crente, né, ela falou assim, nossa, Raquel, você está vendo isso? Eu falei, estou vendo, estou ligada. E depois de algum tempo, ela veio e testemunhou daquela tarde para mim do que Deus havia feito na vida dela. E eu passei, então, a mandar para ela mensagens. Deus fez uma obra linda na vida dela, de um sonho, um desejo que ela tinha. Então, Deus ouve orações, né? Então, quando nós nos colocamos, né, o Senhor, Ele coloca assim na nossa frente aquilo que é para a gente fazer. Mas nós só precisamos ter um coração disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Se o seu coração arde, o Senhor vai te dar almas. Agora esteja atento, né, Dudu? Um abraço, uma bala, um folheto, uma oração, não é isso? É isso. Assim como é o Dudu. Não, o Dudu é expert. Deus te dá sempre estrategista. Deus vai. Mas vamos lá, gente, porque o relógio está correndo e está correndo bonito. Pastor Ari, o senhor acredita que cruzadas evangelísticas, trabalhos realizados assim, né, nas praças públicas, isso funciona nos nossos dias? O que o senhor acha disso? Olha, funciona. Eu acho que funciona. Primeiro, como já dissemos aqui, nós estamos distribuindo, nós estamos semeando a melhor semente. Então, querido, seja qual for o método, se a semente é Jesus, vai dar resultado. A gente precisa crer mais no poder do Evangelho. Amém. A gente fica com medo, preocupado, será que não vai dar certo? Se estamos anunciando Jesus, fique tranquilo, porque o Espírito Santo está nesse negócio. E ele vai entrar junto e vai dar resultado. Amém. Eu tive a oportunidade de fazer algumas cruzadas evangelísticas, isso antes de estarmos aqui na Maranata, há 30 anos atrás, nós fizemos cruzadas, eu era coordenador de cruzadas do pastor Eliseu Menezes, nós fizemos cruzadas em Brasília, no estado de Goiás, no Nordeste, no Norte do Brasil, e quando fui no campo missionário, também lá tive a oportunidade de promover cruzadas evangelísticas dentro da cidade de Paysandu, envolvendo todas as igrejas, com a nossa igreja coordenando esse trabalho. E o resultado é sempre benéfico, é sempre abençoador. Gente se convertendo a Jesus. Agora, existem coisas que acontecem com a cruzada. Primeiro, quando a gente desenvolve um projeto como esse, você mobiliza e entusiasma a igreja. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui na década de 90, eu ainda peguei algumas cruzadas que o pastor
Paulo César Brito fazia com a Maranata. Você deve se lembrar disso, Raquel. Aqui na UERJ, Sim, algumas vezes na concha acústica. Eu participei de todas que aconteceram ali. Ele cantava, chamávamos um pregador. Tinha coral. Tinha coral. Nós levávamos pessoas. A igreja se mobilizava. Isso é muito bom. Cruzadas evangelísticas mobiliza a igreja. E outra coisa, impacta a cidade. A igreja bota a cara para fora. Olha, estamos aqui, nesse endereço. Olha, tem uma igreja aqui que prega Jesus. Você coloca a cabeça para fora da janela, para o bairro, para a cidade. Então, cruzadas evangelísticas ainda é um método que dá resultado, como eu disse há pouco. Ganhar almas para Jesus. Falou de Jesus, a Bíblia diz que nós temos o compromisso de Deus de honrar. É bom a gente falar porque nós promovemos, né, pastor, no Dia da Bíblia, movimentos assim nos nossos bairros. A igreja em Praça Seca faz, eu sei que Caxias faz, né? E é importante que você, meu irmão, minha irmã, participe. Ah, mas já tem um monte de gente lá. Não, mas você vai somar, vai fazer mais, né? Vai encher aquilo. Massa atrai massa. Massa atrai massa, multidão atrai multidão. Isso impacta o bairro, impacta pessoas. Ah, mas será que tem gente que se converte? Claro que se converte. Nós fizemos um trabalho no domingo de Páscoa, alguns anos atrás, e uma moça era de uma outra religião, ela estava passando e achou aquilo tudo muito interessante. E aí ela foi atendida na porta da nossa igreja, né? Uma diaconisa falou com ela, olha, hoje nós estamos ali evangelizando, daqui a pouco nós vamos estar reunidos aqui em culto, porque aí a gente atrai todo mundo de volta para a igreja, para um louvor e a palavra. Aquela moça entrou, gostou, à noite ela retornou, se converteu, batizada na nossa igreja, se casou na nossa igreja. Gente, faz efeito. É a Andréia. Beijo para a Andréia. Deus te abençoe. Outra então, coisa, Raquel, funciona. São os pequenos grupos. Sim. Essa estratégia de nos reunirmos em pequenos grupos, nas casas dos nossos membros. Agora, com essa questão da pandemia, a gente não está podendo fazer isso. Mas é o melhor método dos nossos dias. Ganhar pessoas amigas para Jesus. Amém. Porque nós levamos para essas reuniões pessoas amigas, vizinhos, parentes, pessoas que nós conhecemos, às vezes da faculdade, da escola, amigo dos nossos filhos, entendeu? Vizinho de bairro ou vizinho de porta do prédio onde moramos. Olha, minha gente, é uma bênção. Você precisa se enganjar nesse projeto de evangelização que nós temos na Maranata, que são os pequenos grupos. Amém? Entre em contato com o seu pastor e diga para ele, olha, eu quero fazer parte desse grupo de evangelistas, dos pequenos grupos, dos PGs. Eu quero abrir a minha casa para se tornar um local onde os pequenos grupos vão se reunir. É um dos melhores métodos de evangelização em nossos dias. As maiores experiências que a gente tem no evangelho normalmente são nesses grupos. A Maranata cresceu muito. Sim. Com os chamados grupos ecos. Nós tivemos grupo lá eco atrás, na minha casa quando eu era adolescente, criança, adolescente. Na Maranata assim. existem muitas pessoas Faz tempo, grupos ecos que nasceram dos grupos ecos. Que hoje viraram igrejas, como a igreja de Caxias, como a igreja de Jacarepaguá, São João de Meriti, tudo resultado de pequenos grupos. Na época eram grupos ecos. Sim, é verdade. Amém. Mas, pastor Ari, o senhor nos contou um testemunho interessante de um rapaz que se converteu a Cristo e a mãe zombava dele. Conta pra gente. Olha que bacana. Esse rapaz se converteu a Jesus e depois ele quis compartilhar Jesus com a família dele, com a mãe dele. E ele conversou, falou, e a mãe, não vou. E aí ele falou assim, o que é que você quer que eu faça por você, para que você vá lá na igreja ouvir o pastor pregar? Ela falou assim, tá bom, você me dá 3 cervejas, a gente passa depois para tomar 3 cervejas e eu vou lá com você. Aí ele falou assim, fechado, eu pago as cervejas da senhora. Aí ela foi na igreja com ele, ouviu a mensagem, e quando terminou o culto, ela olhou para ele e falou assim, agora, cadê as cervejas? Ele foi, pagou as cervejas. Quando ela terminou de beber cerveja dessa, falou assim, olha, eu gostei muito de ir lá na igreja, e eu quero que você me leve no próximo culto.
e no culto seguinte ela entregou a vida dela para Jesus e hoje ela é uma salva, lavada e Glória remida a pelo Deus. sangue do Senhor. Coisa bonita. E nunca mais bebeu cerveja. E aí, aproveitando isso, ele fez o convite à mãe a ir à igreja. O culto, então, ele é importante. O culto público, ele é importante. Como é na importante evangelização. o culto, não é verdade, pastor? Eu me lembro, e o pastor Sidaco, inclusive, falou sobre isso há pouco aqui, sobre as pessoas que traziam muita gente na igreja, e hoje é uma dificuldade para as pessoas trazerem amigos, parentes na igreja, Dudu. É verdade ou não é? É verdade. Eu me lembro que eu casei num negócio desse. A minha esposa, eu comecei a olhar para ela num culto desse, de levar pessoas. Era uma gincana que tinha na Maranata, tinha uma gincana que tinha... Você ganhava algum prêmio, e eu falei, eu vou ganhar essa gincana. Eu jogava um futebol com a turma e chamei a turma toda do futebol para ir na gincana. E a turma foi. Só que a minha esposa levou mais gente convidada. E aí ela ganhou esse rádio. E eu comecei a prestar atenção nela. Eu comecei a olhar para ela. Ela convidou mais gente. Eu falei, ela conhece mais gente. E aí ela ganhou esse rádio. E eu me lembro que na Maranata tinha isso. Então isso estimula você a levar alguém na igreja, a convidar alguém da faculdade, alguém do seu trabalho. Fala, vamos assistir um culto, vamos lá onde eu me sinto bem, aonde me faz bem, tá lá. Eu quero que faça bem para você também. Convide alguém, anuncie Jesus para alguém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter estratégia vinda do céu, vinda do alto. Tudo eu não sei como é que eu faço. Deus vai te usar, cara. É só você abrir o teu coração, é só você ir escutar o chamado de Deus, ter um ouvido sensível à voz de Deus. Abre a sua boca e eu a encherei. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Infelizmente, nós estamos terminando o nosso programa, mas nós não podemos terminar sem orar com você e por você. E pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que o Senhor coloque no nosso coração paixão. Um coração apaixonado por vidas, por pessoas, de maneira que possamos levar o Evangelho, as boas novas, a tantos que precisam de salvação. Eu quero pedir ao nosso pastor que faça essa oração, para que o Senhor Jesus converta pessoas, mas principalmente nos converta a Ele, de forma que nós possamos levar a sua mensagem até os carentes e necessitados. Amém. Você que está ao alcance da nossa voz também, nós queremos dizer, se você quiser entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus nessa noite, amém, nós estamos aqui para orar por você. Amém. E o Senhor Jesus está pertinho de você aí. Amém. Ele vai ouvir a sua oração. Amém. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Te exaltamos, Pai, te agradecemos por tudo que foi feito aqui, por tudo que foi dito aqui. Meu Deus, eu tenho certeza que a tua igreja está sendo despertada neste momento, porque o Espírito Santo conduziu a nossa conversa aqui, meu Deus amado, para que essa vida seja tocada. Nós queremos, ó Deus amado, que tu salves o Brasil, que tu libertes esta nação, que tu transforme os corações dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, meu Deus, em nome de Jesus. Mas também faça algo na igreja, faça algo no nosso coração. Queremos arder, ó Deus, queremos que essa chama continue ardendo no nosso coração. Queremos, Pai amado, tomar atitudes, ter atitudes que possam levar almas a Ti, Senhor Deus. Tu disseste lá no livro de Isaías, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nós queremos, ó Deus amado, ver o Senhor satisfeito com as vidas. Salva, transforma o Brasil, em nome de Jesus. Nossa gratidão a Deus por mais esse programa, por esse tema tão especial. E a nossa oração é que, no nome do Senhor Jesus, você guarde a mensagem que foi trazida hoje aqui por vários pregadores, no sentido de nos despertar, amém? Para essa obra de evangelização. Muito obrigado, pastor querido, pastor Sérgio, muito obrigado, Dudu, amém? Muito obrigado, querida pastora Raquel, os nossos queridos cantores e tecladistas. Eu que agradeço, pastor, a honra é nossa. Amém. É uma honra falar do amor do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. Eu não posso deixar de agradecer também aos meus parentes que estão nos vendo lá no Recife. Beijo grande para todos, Deus abençoe vocês. Um abraço para meus tios
Deus abençoe. Também quero agradecer, né? Quero mandar um beijo para minha esposa. Se ele não mandar o beijo, a Sônia pega ele em deixa, casa. Deixa abaixo. Mandar um beijo para a Sônia, minha esposa. A Soninha. Vocês que estão ao alcance da nossa voz, todos os parentes, meus Amém. filhos, Rogério, Amém. Kátia, Serginho, Rafael. Deus Amém. abençoe vocês, Amém. em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. E até a próxima oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, no Amém. nome de Jesus. Deus abençoe você. Ah, sim, muito importante. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus essa noite, faça uma oração aí na sua casa. Peça a Jesus: olha, eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Recebe o meu coração. Está percebendo aí no rodapé da sua TV, do seu smartphone, tem um QR Code. Entre em contato conosco através desse QR Code. Você vai preencher um formulário. Nós vamos saber quem é você, o seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você e vamos continuar orando para que Deus confirme essa obra de salvação na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio. Creio em Ti, Jesus, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai.